Que o Daniel Alves e o Robinho envergonharam todo o Brasil, você já sabe. Agora, qual que é o envolvimento real do Neymar com isso? No vídeo de hoje eu vou te trazer essas notícias que são muito mais importantes do que parecem, tá? Porque essas pessoas são exemplos para vários brasileiros. E eu sei como que é, você tem que sair para pesquisar, para ver, então eu já vou trazer tudo pronto aqui, tá? Toda a repercussão do caso, exatamente o que aconteceu, para que você saiba, num vídeo só, exatamente o que está acontecendo e formar sua opinião. Não esqueça de deixar o like aqui, se inscreva no canal e lembre-se, nós estamos nos últimos dias, talvez nas últimas horas, dependendo aqui do fim das vagas, para você participar do treinamento Descomplicando Cripto. Se você também não gosta de cair em golpe, se você também não gosta de se iludir, aprenda a aproveitar as oportunidades que a vida te dá de forma consciente, com sensatez. Esse é um excelente momento para você investir em criptomoeda, não daquele jeito day trade, sabe? Ah, vou comprar aqui para vender ali, não é isso. Para você entender como é que funcionam as criptos e fazer um investimento de longo prazo ou médio prazo para que você reforce o seu patrimônio com isso. Beleza? Link aqui ó, no comentário desse vídeo e não esqueça que as primeiras turmas, né, a primeira turma de cada curso que eu lanço é sempre a turma que paga mais barato. Então, esse preço aqui só agora. Vamos começar com o caso do Robinho no STJ. É importante deixar claro o seguinte, o STJ não vai fazer um novo julgamento do Robinho. Não, a gente tem que sempre saber o seguinte, você tem a primeira instância, que é onde você se produz prova, você se defende, você ouve testemunha, etc, etc, etc. Depois você tem a segunda instância, né, isso lá na Itália, onde você julga só o processo. Deixa eu ver se o processo, você não põe novas provas, a não ser que tenha novos elementos, aí volta tudo, mas não é o caso. Segunda instância, eles analisam se o processo foi feito de forma correta e se a sentença está de acordo. E aqui, o que vai ser feito aqui no STJ é se a pena do Robinho deve ser cumprida lá na Itália ou aqui no Brasil. Ele já é considerado culpado, ele já foi condenado, tá bom? Então vamos lá. Boa tarde, Luciana. O destino de Robinho começa a ser decidido daqui a pouco, às 2 horas da tarde, quando a Corte Especial do STJ vai julgar o pedido da Itália para que o ex-jogador cumpra a pena aqui no Brasil. Isto porque a nossa legislação não permite que brasileiros natos sejam extraditados, ou seja, ele não pode ser entregue a outro país para ser processado e julgado por um crime. Em 2020, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por ter participado do coletivo de uma jovem albanesa em uma boate em Milão. Na época, ele era jogador de futebol do time do Milan, que é o time da cidade. Ele perdeu o último recurso na justiça italiana em 2022, mas já estava no Brasil. E desde então, a Itália tenta que ele cumpra a pena aqui no país. Uma das alegações da defesa de Robinho é que o processo penal italiano utilizou procedimentos de investigação que são ilegais aqui no Brasil. Em manifestação recentemente, Robinho admitiu ter tido relações sexuais com a jovem albanesa, mas disse que foi de forma consensual. E ele também disse que está comprometido a provar a sua inocência e que sofreu racismo da justiça italiana. O STJ, no entanto, não vai julgar novamente o caso, vai somente autorizar ou não que ele cumpra a sentença aqui no Brasil. Luciana. Muito obrigada, Thiago. Olha, uma nota importante sobre esse caso é que em determinado momento o próprio jogador, como o Thiago já disse, ele se disse perseguido e a questão racial veio à tona e isso confunde mais que explica o racismo aqui no Brasil, tá? Porque a pauta racial nunca foi salvo-conduto para quem comete crime. O que sempre esteve em jogo nas denúncias de racismo foi a ausência da ampla defesa e o direito ao devido processo legal. O que sempre esteve em discussão é gente que não tem acesso ao sistema de justiça, presos por engano, por reconhecimento fotográfico, por exemplo, e pior que isso, gente executada sem sequer ter direito a se defender. Sobre isso, aí sim precisamos falar e muito. Você viu que aqui a reportagem, né, já aproveita para colocar uma mulher negra para falar de racismo, que eu achei acertado. Ela fez um juízo de valor muito certo. Peraí, você não pode sair falando que racismo é, salvo engano, é salvaguarda para quem comete crime. Agora, você vê como sempre tem aquela tendência? Não, agora sim, ó, o cara que não consegue nem se defender, ou o cara que não tem acesso à justiça, aí começa, né? De quem que você está falando que não pode se defender? O cara que aponta uma arma para um policial? Esse cara tem que ser executado, a ameaça tem que ser eliminada, né? Enfim, vamos lá, vamos focar no caso aqui. Aí o Robinho, ele faz um pronunciamento aqui
de 10 minutos. E vamos ver o que ele disse. As provas, as verdadeiras provas que mostram a minha inocência. E que você possa ver atentamente todas as provas que estão aqui, que mostram que eu fui condenado injustamente. Olha, ninguém sabe o que eu tenho passado, né? Nos últimos anos, você ter sido condenado injustamente, desde a primeira vez eu sempre tenho frisado que eu sou inocente e ninguém tem me dado ouvido. Você ter as provas, você querer falar e você não poder falar. Eu sempre fui instruído aos meus advogados a não falar nada. Ninguém sabe quantas vezes eu já chorei, quantas vezes a minha família já passou por dificuldades. Nós temos filhos, nossos filhos vão à escola, minha esposa anda como qualquer ser humano normal. E você ser acusado de algo tão grave, injustamente, ninguém sabe o que eu estou passando. Desde o começo, eu gostaria de falar a verdade, gostaria de mostrar toda a verdade que prova a minha inocência e eu nunca pude. Então, a minha esperança é que aqui no Brasil eu possa ter o direito de me defender. Para você que é jornalista, que é um jornalista sério e que quer mostrar a verdade, não algo tendencioso, as verdades estão aqui para quem quiser ver, jornalista, advogado, não tem problema nenhum com isso, né? Igual aquele velho ditado, quem não deve não teme. Mas em determinado momento eu pensei que eu estivesse num filme, de você estar sendo condenado por algo que você não fez. Você tem as provas que mostram isso, você quer mostrar a sua verdade, você também não pode falar porque estava em segredo de justiça, mas agora eu estou falando. Então a minha esperança é que a justiça seja feita e que todos possam ver a minha inocência. Olha, para todos aqueles que me acompanham desde criança, que se algum dia eu fui uma inspiração dentro do futebol para alguém, aí estão as provas que eu jamais cometi um crime. Sempre procurei dar um bom exemplo para vocês. Obviamente que já cometi os meus erros e hoje sou outra pessoa, mas jamais eu cometi um crime. Aqui estão as provas. Era uma noite tranquila, como qualquer outra noite. Era um café, se o café se chamava, um local que na época era um local bem tranquilo, bem familiar. Tinham outras famílias, uma noite de pagode, como era um grupo de pagode que eu gostava, que há 10 anos atrás eu curtia. E nós resolvemos ir no pagode, né? Em determinado momento do pagode, a minha esposa decidiu ir para casa. Como eu ia treinar no outro dia, falei para ela que ia ficar poucos minutos a mais e depois eu já ia embora. Logo em seguida, né, eu desci para tocar. Sempre, quem me conhece há muito tempo sabe que antigamente eu gostava de música, de samba. Estava tocando o meu instrumento. E uma mulher se aproximou, normalmente, tivemos troca de olhares, né? Automaticamente eu deixei o meu instrumento e nós começamos a conversar. Antes da mulher que se aproximou, e eu só vi saber isso depois, nos autos do processo, está aqui no processo, não é a imagem minha, existiu uma troca de mensagem entre a mulher que nos acusa e um outro rapaz que estava combinando, né, de só se aproximar de mim assim que a minha esposa saísse do local. Então eu só vim saber depois, nos autos do processo, que já existia uma combinação para se aproximar de mim. Não foi eu que tomei a iniciativa de nada. Fomos para um lugar bem próximo dali, que é uma chapelaria. Na Europa tem muita chapelaria, devido ao frio, as pessoas costumam deixar os seus casacos ali, casaco, boné. Qualquer pessoa poderia entrar, sair, não tinha nenhuma porta. Eu não levei ninguém para nenhuma porta, não tranquei ninguém numa porta. Não foi eu que tomei a iniciativa. E era um local que qualquer pessoa poderia ter visto se tivesse acontecido algo diferente, algo estranho. Não aconteceu nada de diferente. Ficamos cerca de poucos minutos, algo consensual. E logo após, eu fui embora para minha casa. Era um local que tinha muitos seguranças. Era um local que era aberto. Vamos lá, pausa um pouquinho aqui. Antes da gente falar da acusação de inconsciência, que é onde ele vai entrar agora. Uma coisa que eu até falei na época é o seguinte: a consensualidade não significa só a pessoa falar sim. A ausência do não é prova de consensualidade. O fato é o seguinte: se a pessoa não tiver condições, ou se for considerado que essa pessoa não tem condições de te falar não, ou porque a pessoa está inconsciente, ou porque a pessoa está sob grave ameaça, ou porque a pessoa está sendo intimidada, por qualquer motivo, se for considerado que a pessoa não teve a oportunidade de dizer não, isso já caracteriza o que estamos falando aqui, que eu não vou repetir a palavra. Por isso, a minha dica, inclusive, é para todos os homens que me acompanham, cara. Sei que meu público é majoritariamente masculino. Irmão, conheci uma garota. Ah, mas ela queria, cara, nossa, tava pra ver que ela tava muito afim, ela veio atrás de mim, veio até o meu quarto, começou a tirar roupa. Você tá vendo que ela tá muito louca? Sai fora.
Escuta o que eu estou te falando. Você pode acabar com a sua vida, porque naquele momento você vai tomar uma decisão pensando contra a cabeça. Escuta o que eu estou te falando. A menina tá muito louca, sai fora. Ah, cara, pega o telefone, pega o contato, marca outro dia. Não fala, é hoje, o mundo vai acabar, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Não faça isso, cara. Não faça isso. Agora nós vamos falar se ela realmente estava inconsciente ou não. Porque até aqui, cara, beleza. Realmente ela quis ir ao encontro dele e tal. Mas qual era a linha que ela ia traçar? Até onde ela gostaria de ir? Olha, gente, eu fui acusado de ter tido um encontro com uma mulher enquanto ela estava inconsciente, que não é verdade. Ela estava dançando, ela estava conversando normalmente com todas as pessoas, nós temos imagens e fotos. Ela conscientemente foi comigo e teve um encontro rápido e superficial. Até hoje, o que as pessoas pensam é que quando eu tive um encontro com ela, ela estava desacordada, ela estava no chão, ela estava inconsciente. Não foi nada disso, não foi nada disso. Ela estava totalmente em pé, consciente, dançando, rindo, se divertindo como qualquer outra pessoa faz em uma discoteca num dia normal. Não teve nada disso e as imagens mostram isso, né? Não foi nada de violência, ninguém abusou, não peguei nenhuma garota à força, nunca faria isso na minha vida. O local tinha outras pessoas próximas, outras pessoas que poderiam ouvir se ela tivesse gritado, dito para, não, alguma coisa. Isso nunca aconteceu. Como pode uma garota estar totalmente inconsciente? Como pode uma garota estar totalmente embriagada, como ela diz estar, e minutos antes ela estava mandando mensagem dizendo que só se aproximaria quando a minha esposa não estivesse no local. E minutos depois também ela manda uma mensagem totalmente tranquila para a amiga, perguntando onde a amiga está, você está aí, você pode vir me buscar. No depoimento que ela deu à polícia, ela disse que foi violentada por 6, né? Mas logo após, ela saiu com os mesmos e foi para uma outra discoteca e continuou se divertindo, dançando. Uma mulher que tem esse tipo de violência, ela se retrai, ela tem nojo das pessoas que fizeram isso. Pausa aqui. Você entende que ele está colocando alguns argumentos, inclusive, que devem ser considerados. Agora, nada disso anula a possibilidade de sim, a pessoa tá lá em pé, bebendo, a hora que foi para um local mais reservado ficou muito, piorou, tal, aí bateu de vez, tal, aí ficou inconsciente, de repente acordou meio sem saber o que estava acontecendo, saiu com as mesmas pessoas e depois falou, não, peraí, cara, olha o que aconteceu. Nada disso que ele colocou impediria, não estou falando que foi, impediria que isso tivesse acontecido. A justiça entendeu, a justiça italiana entendeu o que aconteceu. Tá? A justiça italiana entendeu que, olha, cara, a sua argumentação não é suficiente. Por isso que eu tô falando, cara, não fique nessa zona cinzenta. Nunca se coloque nessa situação. Cara, você tá num lugar, tem uma menina que já tá muito louca, tem um monte de homem em volta, cara, sai fora, mano. Sai fora. Vamos lá. Ela quer chamar a polícia. Não foi o que aconteceu, ela continuou a festa que eles estavam fazendo em outro local. E quando ela foi para outra discoteca com os outros que estavam ali, eu já estava na minha casa, eu não estava mais ali. Não foi fácil guardar todas essas provas, mas as provas estão aqui. A verdade está aqui. Estão nos autos do processo, não foi eu que inventei. Com perícia, ela também fez um exame toxicológico, que aí vai muito além de quem está me assistindo o vídeo, eu ou você. É um exame que prova que tudo aquilo que ela ingeriu, ela não estava bêbada. Ela lembra com riqueza de detalhes exatamente tudo. E eu não sei o porquê que a justiça italiana não aceitou as minhas provas. Tudo que foi falado, e depois do exame toxicológico que ela disse que bebeu, era impossível ela estar embriagada, era impossível ela estar totalmente inconsciente. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Pausa aqui. Eu dei uma olhada aqui no que passou, eu dei uma lida aqui, não tem nada, assim, foi feito um exame na hora, e ó, esse nível alcoólico ela tá fingindo. Não foi. Você vê que são sempre teses. Olha, com esse nível aqui, né, ela poderia estar. Por isso que eu tô falando, tá muito fraca essa defesa. Vamos lá. E para provar que eu não tive nenhuma com ela, e jamais eu falei a verdade. Eu estava lá com ela, foi um encontro rápido, mas nem o meu teste de DNA estava lá. Eu poderia ter mentido se eu fosse uma pessoa mentirosa, se eu estivesse querendo esconder alguma coisa, mas eu não menti, eu falei a verdade desde o começo. E o meu DNA nem apareceu lá. Eu fiz o teste de livre e espontânea vontade, fiz tudo aquilo que foi determinado, mesmo sem ter o meu DNA lá, eu ainda assim fui
fui condenado. Pausa aqui também, cara. O que é a presença do DNA? É você ter, como é que eu posso dizer isso aqui? Ejaculado e ter deixado lá? Talvez você não fez isso, né? Mas isso não anula a possibilidade de você ter cometido o crime, né? E outra, se você mesmo disse que você teve a relação e foi consensual, a sua própria defesa do DNA diz, mas não tinha meu DNA, mas você mesmo está falando que tinha, que você teve a relação. Então, né? Vamos lá. No depoimento que ela deu à polícia, ela lembra da cor da camisa, ela lembra quantas pessoas estavam com ela lembra da marca do carro, ela lembra que ela tinha que voltar para buscar uma bolsa. Uma pessoa que está inconsciente teria tantas lembranças com riquezas de detalhes? Será que não é muito estranho você lembrar de tanta coisa que aconteceu e ao mesmo tempo estar inconsciente? Ela deu 2 depoimentos à polícia, 2 depoimentos diferentes. No primeiro depoimento, ela lembra que estava todos os 6 ali, interagindo. No segundo depoimento, ela já lembra com mais riqueza de detalhes que eu tive uma intimidade com ela. Ou seja, 4 meses depois, ela lembrava mais. No primeiro depoimento, ela fala uma coisa, ela não lembra. No segundo, ela fala outra. Pausa aqui. Isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer. A pessoa pode lembrar com mais clareza de detalhes algo depois de um período. Principalmente se for um trauma. Vamos lá. A incoerência na versão dos fatos dela. No primeiro depoimento em Bérgamo, ela lembra com riqueza de detalhes de todos os rapazes que estavam ali, mas ela estava inconsciente. Difícil você lembrar estando inconsciente. No segundo depoimento, que foi em Milão, aí ela já lembra que tivemos uma intimidade entre eu e ela, que foram 2 meses a mais, ela disse que lembrava. Então, existe essa incoerência. Diante de tantas provas assim, contundentes, provas que são gritantes, que mostram a minha inocência, não tenho uma prova nem 2, eu tenho várias provas que mostram que não é verdade a acusação que me fizeram. Isso só me leva a crer que esses mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem com que aconteça inúmeras vezes história de racismo contra inúmeros estrangeiros fora do Brasil, né? Joguei na Europa durante quase 10 anos e só no Milan joguei 4 anos. Nesses 4 anos eu vi várias e várias vezes história de racismo. Já teve jogadores como Mario Balotelli, que era um jogador que se naturalizou italiano para jogar na Itália. E ainda assim ele sofria muito. Ninguém me contou isso. Muitas vezes eu tentei acalmá-lo porque ele estava chorando no vestiário. E a quantidade de vezes que eu falei, Mário, tranquilo, esquece isso, vamos jogar futebol. Joguei com outro jogador chamado Prince Boateng, que em determinado momento ele tirou a camisa do Milan. Você pode ver aí nas imagens, ele tirou a camisa e pediu para não jogar mais, porque ele não estava suportando aquela situação de racismo. Então esses mesmos que não fazem nada, que não tomam nenhuma providência sobre racismo, são os mesmos que me julgaram, que não dão nenhuma voz para um negro que está tentando se defender, que tem provas aqui, provas cabíveis, que está tentando provar sua inocência, mas que eles não dão voz. Eu tenho absoluta certeza que se fosse com um europeu, que se fosse com um branco, com certeza o meu julgamento teria sido totalmente diferente. Bom, vamos lá. O que eu acho, tá? Eu não sou justiça, eu não sou juiz. A gente simplesmente entende que, né, a gente confia na justiça brasileira ou italiana, né? Existem critérios objetivos ali para se julgar uma pessoa. Foi condenado. Esse vídeo eu achei muito fraco, muito fraco. O jeito que ele falou, as coisas que ele apresentou, não me pareceram convincentes. Eu acho que a melhor argumentação dele foi a última. Né? Olha aqui, ó, quando tem racismo aqui, ninguém pune ninguém. Se fosse europeu, será que seria... Eu acho que o melhor argumento dele, na verdade, foi esse. Esse realmente você fala, pô, porque essas provas que ele apresentou, né, não provam nada, né? A menina pode estar em pé, de repente ela fica muito louca, depois ela entra lá, não está muito louca ainda, ela fica, tem o problema, vamos chamar assim, né? Depois ela recupera um pouco, aí tal, aí depois de meses ela lembra com mais clareza. Isso tudo pode acontecer, cara. Isso tudo pode acontecer. E assim, complicadíssimo, né? Vamos ver aqui o Lula, né? Porque aí, pô, você acha que o Lula não ia aproveitar para, né? Então vamos lá, vamos ver o pronunciamento do Lula sobre isso. Todas as pessoas que cometerem crime de têm que ser presas. As pessoas precisam aprender que a relação sexual não é apenas o desejo de uma parte. É a concórdia das partes que estão em jogo. Então, um homem, um jovem
que tem dinheiro, um jovem rico, famoso, praticar e coletivo. Pausa aqui. Você vê que o cara começa falando aqui a coisa mais óbvia. Não pode fazer isso. A relação sexual tem que ter concordância das duas. Assim, cara, o cara se aproveita disso pra falar, olha, eu sou contra esse tipo de... Ah, você jura? E ainda assim, ele se enrola. Ainda assim, não, porque é um jovem rico, famoso, quer dizer que um pobre anônimo, então não consegue as coisas. Esse talvez até seria justificável. Você vê que até nisso o cara consegue se atrapalhar. Vamos lá. E acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado. Cria vergonha. Sabe, então, é um crime imperdoável. Tá? Então as pessoas têm que ser condenadas, têm que ser julgadas e têm que ser condenadas. O Robinho já foi condenado na Itália. E era para ele estar cumprindo pena aqui. Agora vai ser julgado esse mês. Eu espero, sabe, que ele pague o preço da irresponsabilidade dele. Pois é. Se livrar de crime, você sabe, né, Lula? A gente tem que lembrar que é o seguinte, normalmente processos criminais, quando você conversa com qualquer advogado, eles falam, cara, o processo criminal se ganha no processo, né? Às vezes você ataca pouco o mérito, principalmente quando o cara fez, quando ele realmente cometeu o crime. Você ganha o processo no processo. Ó, essa investigação foi errada, ó, esse procedimento não sei o que lá. Mesmo assim, o Lula conseguiu ser preso, e aí depois ele foi lá e deu uma manobra para sua. Eita, nós, né? Vamos ver uma matéria aqui que eu achei curiosa para colocar, acho que é importante colocar, já que misturaram política com isso daqui. Dá uma olhada nessa notícia aqui. Preso por de menina de 12 anos é militante do PT. Homem fazia publicações nas redes sociais contra... Quem é que não lembra dessa notícia aqui, ó? De 2023. A Polícia Militar prendeu nessa quarta-feira Daniel Moraes Bittar, acusado de sequestrar uma menina de 12 anos no Distrito Federal. Nas redes sociais, Bittar se posicionava como militante do Partido dos Trabalhadores, publicava mensagens contra tarará, e chegou a alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a fala "pintou um clima". É isso, cara. A acusação contra o homem ter sequestrado a garota no Jardim Ingá, enquanto a vítima se dirigia à escola. A criança foi levada para o apartamento do criminoso e foi encontrada por policiais na cama, não sei se posso falar essa palavra, com os pés algemados. Acredita-se que uma mulher participou do crime e teria dopado a garota com clorofórmio. Os policiais encontraram no apartamento itens sexuais e câmeras. As investigações também tentam confirmar se o filmou o ato, né? Vamos chamar assim. Sobre o caso do Robinho, é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo à tarde, ainda não saiu o resultado do julgamento, se ele vai cumprir pena ou não. Eu vou colocar um áudio para você atualizando o caso agora. Acabou de sair o resultado do julgamento, o STJ decidiu que o Robinho vai cumprir pena aqui no Brasil, tá? Teve voto de desembargador dizendo que ele deveria recomeçar o processo dele aqui no Brasil, que isso não significaria impunidade, mas que deveria ser feito outro processo aqui no Brasil. E outros votos, né, a maioria, dizendo que não, que até para não atrapalhar a diplomacia entre Brasil e Itália, e que lá a justiça julgou tudo certinho, que eles homologam a pena e ele deve cumpri-la aqui no Brasil. É importante lembrar também um outro caso, que é do Daniel Alves, que acabou de ter uma nova notícia, uma nova repercussão do caso. O Daniel Alves, né, que foi condenado lá na Espanha, ele teve a liberdade provisória concedida. Tá aqui a matéria da CNN. Vamos lá. A Justiça Espanhola acaba de conceder liberdade provisória ao ex-lateral da Seleção Brasileira, Daniel Alves. O Jairo Nascimento já está aqui com a gente para atualizar esse caso. Jairo. Exatamente. A notícia de última hora que saiu sobre a situação de Daniel Alves na Espanha, porque o Tribunal de Barcelona definiu, inclusive, uma fiança de €1 milhão para a libertação condicional de Daniel Alves da prisão, pendente de recurso. Ele foi condenado, gente, a 4 anos e meio em uma boate em Barcelona. O julgamento, nós acompanhamos, aconteceu em fevereiro, no dia 22, foram 3 dias intensos de julgamento. A vítima foi ouvida, o jogador falou, testemunhas falaram sobre essa situação. Na época ele foi condenado a 4 anos e meio e ainda teve de pagar uma espécie de indenização à vítima de €150 mil. Nessa nova decisão que nós temos, liberdade provisória, pagando a fiança de €1 milhão. Ele está preso em Barcelona. Se pagar, é solto. Existem algumas restrições. Por exemplo, ele não poderá ter passaportes, nem o espanhol, nem o passaporte brasileiro. Ou seja, isso significa que ele está proibido de sair do território espanhol. Inclusive, durante a audiência, ele disse aos magistrados que não iria fugir. Faz parte da sua defesa quando foi ouvido nesta terça-feira pela Justiça Espanhola nessa solicitação de liberdade. Ele terá também a obrigação de comparecer semanalmente ao tribunal para trazer explicações. Essa era uma oferta, inclusive, da própria defesa do jogador, de que ele poderia comparecer quando necessário para, por exemplo, o uso de algum tipo de medida restritiva, como tornozeleira eletrônica ou qualquer outra medida de controle. Ele também tem a proibição de se aproximar a menos de 1 quilômetro da denunciante,
da residência dela, do local de trabalho ou de qualquer outro local que tenha sido frequentado ou que seja frequentado pela vítima. Portanto, a justiça espanhola acabou de conceder a liberdade para Daniel Alves. Vamos relembrar do caso que ele foi acusado de ter estuprado essa mulher e por isso também foi condenado. Essa acusação, ela acontece no final do ano de 2022, foi numa boate em Barcelona. A vítima foi atendida de acordo com um protocolo local para atendimento de vítimas de Ele é denunciado e no dia 20 o Daniel Alves é preso preventivamente. Bom, então tecnicamente acho que está bem explicado aqui, né? É uma prisão preventiva, ele ainda não foi condenado e é culpado, esgotaram todos os recursos, então prisão preventiva, tem prazo, mas de qualquer forma ele teve essa possibilidade de pagar a fiança para ser liberado, né? Liberdade condicional, mas não significa que ele está livre da pena, não significa que agora está tudo certo, não. Tá? E aí, a parte interessante é isso aqui, né? Eu lembro desse caso aqui do Daniel Alves, cara, também é muito complicado o caso dele, né? Ele deu versões muito diferentes e por mais que a gente saiba, cara, que existe má intenção em tudo quanto é canto, né? E para você fazer uma denúncia caluniosa de um homem, hoje parece que é moda. O caso dele tava, assim, muito claro que realmente ocorreu, né? Enfim, vamos lá. Daniel Alves vai recorrer ao pai de Neymar para pagar fiança, mas não deve sair da prisão nessa quarta-feira. Segundo o espanhol La Vanguardia, prazo para depósito da quantia foi extrapolado e, mesmo que o ex-jogador consiga dinheiro, ele só será liberado na quinta-feira. A assessoria de Neymar e seu pai disse que não vão comentar o assunto. O Neymar já tinha ajudado o Daniel Alves anteriormente com dinheiro, tá? E dessa vez parece que vai ajudar de novo. E vou te dizer, cara, olha, é muito complicado, né? Você ajudar uma pessoa que cometeu esse tipo de... Eu vou dizer uma coisa, por um lado, existe o valor da amizade, da lealdade, do irmão, eu tô com você pro que der e vier. Pô, sou teu parceiro, cara. O que você precisa? Você precisa de grana pra sair dessa? Por outro lado, cara, existe aquela questão assim, você cruzou uma linha, cara, criminosa, que é muitíssimo grave. Você não sonegou imposto, você não roubou um negocinho, puta, você vacilou... Não, cara. Você cruzou uma linha muito... E eu acho triste demais, cara, a gente ter não só os dois brasileiros, né, que estão diretamente ligados ao crime, o Robinho e o Daniel Alves, mas um outro brasileiro muito notável como o Neymar está se colocando no meio para... Qual a visão que nós vamos vender para o mundo? Se nós vamos olhar para os brasileiros, são animais, é isso? São animais? É a turminha do mal que vai cometer crime, um se ajuda ali. Que isso, cara? Que isso? Isso, a meu ver, vem, inclusive, de uma sociedade doente que não sabe premiar, né, de forma proporcional aquilo que deve ser premiado. Né? É aquele velho clichê, né? Aquele velho clichê. Nossa, o Neymar ganha tanto dinheiro e um professor de escola básica ganha tão pouco. Pois é, infelizmente nós vivemos uma sociedade que premia algumas virtudes que não são acompanhadas de outras, vamos chamar assim. Né? Vamos lá, e é claro que a esquerda deitou e rolou. A esquerda deitou e rolou. Né? A começar por esse vídeo resgatado do Neymar aqui, apoiando o Bolsonaro. É pela família, pelos valores cristãos. Aí põe um vídeo do Neymar aqui, ó. Bolsonaro. Cara, o que me motivou de expor, de lutar, né, de expor a minha opinião, são os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza, né? Então, é a família que a gente preza, é o nosso povo, são as nossas crianças. Então, acho que isso me fez, né, me posicionar, porque eu vi, né, que precisava dessa força, precisava de se posicionar, porque eu sei que ajudaria muita gente. E desde já, eu já chamo também, convoco a todos que não se posicionaram e podem se posicionar, sim, porque você tem a sua liberdade de se posicionar, de expressar os seus sentimentos, de expressar os seus valores. Então é isso que me fez, né, expressar o meu sentimento. Pois é, cara. Pois é. Outra aqui, ó, João Vinícius. Curioso que o Neymar, que sempre apoia o Bolsonaro, o bolsonarismo, que defende bandido bom é bandido. Quando o bandido é amigo do Daniel Alves, condenado por... muda completamente de ideologia, além de defender, paga 1 milhão de euros para soltar o cara. Abraçado com Flávio Bolsonaro, cara. A gente continua dando esses presentes para a esquerda, né? E outra aqui, ó. A TV Record entrevistou o Robinho, que vai ser julgado mas não entrevistou a vítima. Será que é porque o Robinho apoia o Bolsonaro?
Cara, assim, você vê que os caras tiram umas coisas, cara. Do que você tá falando? Quer dizer que a imprensa tá ajudando o Robinho porque ele apoiou o Bolsonaro? E por que não entrevistou a vítima? Que tudo que uma vítima quer, né, nesse caso, é ser exposta, né, por uma TV brasileira. Com certeza a pessoa tá louca para dar entrevista. Enfim, cara, a gente continua, como eu falei, dando esses presentes para a esquerda. Triste demais. Eu espero que esse vídeo sirva de exemplo para você, cara. Porque eu sei que em algum momento da tua vida, você que é homem, vai ter aquele momento onde a tentação vai estar latejando na tua cabeça, cara. Fala, putz, agora vai dar certo. Olha. Cara, se você tiver ali, a menina não tá muito legal, tem muito homem, tem pouca mulher, sai fora, velho. Evita problema. Marca para outro dia, uma outra oportunidade. Escuta. E outra coisa também, eu não acho que a gente deva ficar batendo na tecla, né? De, nossa, hoje tudo é mimimi, porque realmente, infelizmente, hoje muita coisa é mimimi. Mas não dá pra gente ficar falando que, nos anos 70 que era bom, nos anos 80 que era... Não é verdade. A verdade é que nos anos 70, nos anos 80, se um jogador de futebol fizesse um negócio desses, e ele fosse muito famoso, muito provavelmente não ia dar nada pro cara, tá? Então houve muito avanço de lá pra cá. O que a gente tem que tomar cuidado é sempre com o exagero. Nem tanto do mimimi, me olhou, assédio, acaba, prende ele, não. E nem tanto, deixa fazer, não tem nada a ver. Também ela quis, né? Ela quis, quem mandou usar essa mini saia? Quem sabe um dia a gente acha o equilíbrio. Um abraço, vamos questionar tudo.